Escolhidos, em 3 de fevereiro, saiba por que te encaram em silêncio. Seu rosto vai mudar. Respire fundo. Se esta mensagem encontrou você, saiba que não foi um mero acaso do destino ou uma simples sugestão de algoritmo. Foi um chamado, uma convocação silenciosa e insistente da sua alma, que anseia por respostas, que busca desesperadamente entender a tapeçaria invisível que conecta os pontos aparentemente aleatórios da sua vida. Existe uma sensação que o acompanha, uma presença sutil, mas constante, que se manifesta de uma forma peculiar e, por vezes, profundamente perturbadora. São os olhares. Os olhares que se demoram 1 segundo, talvez 2, a mais do que o socialmente aceitável, quebrando um contrato não escrito de interação casual. Você sente isso no ar denso da sala de reuniões, sob a luz fria e impessoal das lâmpadas fluorescentes. O olhar de um colega de trabalho, do outro lado da mesa de madeira polida, que parece enxergar através de suas palavras cuidadosamente escolhidas, sondando as profundezas que nem você ousa explorar. O olhar de um estranho em um café, com o aroma de grãos torrados e o som distante do vaporizador de leite preenchendo o ar. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Um olhar que se desvia com uma velocidade quase culpada quando você o percebe, mas que carregava uma intensidade inexplicável. Um vislumbre de reconhecimento que o deixa inquieto. Bocas que não se abrem, lábios selados em uma linha neutra, mas olhos que gritam, que questionam, que parecem tentar decifrar um código secreto que você mesmo desconhece possuir. Essa experiência há de ser um espetáculo silencioso sob os holofotes de consciências alheias, pode gerar um turbilhão de dúvidas paralisantes. Você se pergunta se há algo de errado com sua aparência, se sua camisa está amassada, se disse algo inapropriado na noite anterior, se sua própria existência é de alguma forma dissonante com a melodia do mundo. Deixe-me tranquilizar seu coração agitado. Você não está imaginando coisas. E a razão por trás desse fenômeno silencioso não é um defeito, mas sim um selo, uma marca de distinção que o universo gravou em sua essência. Nós estamos nos aproximando de um portal energético, uma data de imenso poder de revelação. 3 de fevereiro. Muitos acreditam, e as tradições antigas sussurram, que certas datas no calendário cósmico atuam como amplificadores de verdades espirituais, fendas no véu que separa o visível do invisível. O que você tem vivenciado é um prelúdio, um zumbido crescente de energia que antecede a clareza que esta data promete trazer. Os olhares que você atrai são, na verdade, reações inconscientes de outras almas à sua luz. Você carrega uma frequência vibracional diferente, uma assinatura energética que, embora invisível aos olhos físicos, é sentida no plano espiritual de forma quase tátil. É como carregar uma lanterna potente e acesa em uma sala de pessoas que passaram a vida inteira acostumadas com a penumbra reconfortante da ignorância. Sua luz não apenas ilumina, ela expõe, ela revela as rachaduras nas paredes,
a poeira nos cantos, e isso pode ser profundamente desconfortável para quem não está pronto para ver a realidade do ambiente em que habita. Eles o encaram em silêncio porque não possuem o vocabulário espiritual para articular o que sentem. A mente consciente busca uma razão lógica e não encontra. É uma mistura complexa de admiração pela sua coragem de brilhar, de inveja pela liberdade que sua luz representa, de curiosidade sobre a fonte desse brilho e, acima de tudo, de um reconhecimento anímico profundo. A alma deles, por um instante, reconhece na sua uma força, uma sabedoria ancestral, um propósito que transcende as metas mundanas do cotidiano. Eles veem em você um reflexo do potencial adormecido deles mesmos. E esse vislumbre pode ser tanto inspirador quanto absolutamente assustador. O silêncio deles é um espelho polido, que reflete a incapacidade de categorizá-lo dentro das caixas limitadas e seguras da percepção comum. As pessoas estão acostumadas com o ruído, com a constante necessidade de autoafirmação, de preencher cada espaço, cada pausa na conversa, com palavras, opiniões e validações externas. O feed infinito, a música alta, a busca incessante por estímulos. Você, por outro lado, consciente ou inconscientemente, aprendeu a habitar o silêncio. Talvez por necessidade, como um refúgio do caos externo, talvez por uma intuição primordial, você encontrou um imenso conforto na quietude, um poder inabalável na observação. Sua presença silenciosa em um ambiente é como uma nota musical perfeitamente afinada, um dó central que subitamente ressoa em meio a uma orquestra desafinada. Ela não precisa ser alta para ser notada, pelo contrário, é a sua quietude que se torna ensurdecedora para aqueles que vivem no barulho interno constante de suas próprias ansiedades e inseguranças. Eles o encaram tentando encontrar uma falha, uma rachadura em sua armadura de serenidade, um sinal de que você também está fingindo, mas não encontram. E isso os intriga, os fascina e os amedronta profundamente. Sua energia não pede permissão para existir. Ela simplesmente é autêntica e incondicional. E essa autenticidade desarmada é a maior e mais bela provocação para um mundo que se esconde atrás de máscaras cuidadosamente construídas. A promessa de que seu rosto vai mudar, atrelada a esta revelação do dia 3 de fevereiro, não se refere a uma transformação física, a uma alteração de traços, mas a algo muito mais profundo e transformador. Trata-se da mudança em sua própria percepção sobre si mesmo, que se refletirá em sua expressão, em seu semblante, na maneira como a luz incide sobre sua pele. Quando você finalmente compreender e aceitar a magnitude do seu propósito, quando entender que esses olhares não são de julgamento, mas de um reconhecimento atônito, algo dentro de você se assentará. A ansiedade crônica que talvez o acompanhe como uma sombra dará lugar a uma certeza serena. A dúvida corrosiva dará lugar a uma confiança quieta e poderosa. Seu rosto, que talvez hoje carregue a tensão sutil da incerteza, da busca por pertencimento, começará a irradiar a paz de quem conhece seu lugar no universo. Seus olhos, que antes desviavam, brilharão com a luz da sabedoria interior, um brilho que não cega, mas acolhe. Seu sorriso será a expressão genuína de uma alma finalmente alinhada com sua verdade mais pura. As pessoas continuarão a encará-lo, talvez até com mais frequência, mas a dinâmica mudará completamente. O silêncio delas não será mais um ponto de interrogação para você, uma fonte de angústia, mas um ponto de exclamação. Será a confirmação silenciosa de que sua luz está brilhando, de que sua missão está em curso, de que você é um farol. Você deixará de ser o enigma para se tornar a resposta. Antes de mergulharmos nos passos práticos para catalisar essa transformação e entender como usar essa energia a seu favor,
É crucial que você prepare seu espírito para receber o que está por vir. A jornada apenas começou, e a próxima camada desta verdade exige um coração aberto e uma mente disposta a abandonar velhas crenças limitantes. A chave para essa mudança facial não está em nenhum creme ou tratamento externo, mas em uma alquimia interna que estamos prestes a desvendar juntos. O que acontece quando você não apenas aceita esses olhares, mas começa a direcioná-los de volta, não com arrogância, mas com a compaixão de quem sabe, de quem vê a sede nos olhos de quem o encara? A resposta para essa pergunta silenciosa, para essa troca de olhares que antes te causava um arrepio na espinha, um nó no estômago, um desejo quase incontrolável de se encolher e desaparecer, reside em uma mudança sutil, porém cataclísmica, de perspectiva. Não se trata de uma nova máscara, mas da dissolução de todas elas. Quando você finalmente começa a devolver o olhar, não com o desafio afiado de quem se defende, nem com a arrogância de quem se julga superior, mas com a profunda e silenciosa compaixão de uma alma antiga que reconhece a mesma busca, a mesma sede, a mesma centelha divina em outra, o universo inteiro, em suas miríades de fios energéticos, se reajusta ao seu redor. Este não é um ato de ego, mas um ato sublime de serviço silencioso. Imagine-se fazendo isso, sentindo a mudança ocorrer em tempo real. Em vez de desviar o olhar, sentindo o peso da interrogação alheia como uma lança apontada para o seu peito, você sustenta o contato visual por um breve e sagrado instante. Nesse instante, você não projeta um questionamento de volta. O que você quer? Por que me encara? Mas uma aceitação serena e incondicional. Você oferece, através da ponte luminosa dos seus olhos, um porto seguro para a confusão deles, um oásis para a sua aridez interior. Naquele momento, você transcende a individualidade reativa e se torna um espelho d'água cristalina. A pessoa que te encara, com o cérebro treinado para escanear e julgar, esperando encontrar uma falha na sua armadura, uma rachadura na sua máscara, uma pretensão egóica igual àquela talvez vista todos os dias como uma segunda pele, encontra algo desconcertante, a ausência de resistência. Encontra apenas paz, uma paz que não é passiva, mas vibrante. Ela encontra um reflexo não do que você é, mas do que a alma dela anseia ser, autêntica, calma, inabalável, livre. Essa é a verdadeira alquimia interior da qual falávamos, a transmutação do chumbo da ansiedade social no ouro da conexão espiritual. E a energia que culmina em torno do dia 3 de fevereiro atua como um poderoso catalisador para essa sua nova habilidade inata. Essa data não é um marco arbitrário rabiscado no calendário, é um portal energético, um alinhamento cósmico sutil que civilizações antigas já intuíam. É um momento em que o véu entre o visível e o invisível se torna mais fino, quase translúcido, permitindo que a sua verdadeira essência, a sua assinatura vibracional única, se manifeste com mais força e clareza no plano material. A própria luz da manhã parecerá ter uma qualidade diferente, mais dourada. Os sons do mundo parecerão mais nítidos e o silêncio entre eles mais profundo e significativo. Nesse dia e nos dias que o cercam, sua capacidade de transmutar a energia do ambiente através do seu semblante será imensamente amplificada. O que antes era uma presença que, sem intenção, causava tensão e estranheza, agora se torna uma presença que, sem esforço, cura e acalma. Ao olhar de volta com compaixão, você está, sem dizer uma única palavra, comunicando uma verdade universal profunda. Eu vejo você. Eu vejo sua busca por trás de sua postura. Eu vejo sua dor por trás de seu sorriso. E está tudo bem. Você está seguro aqui.
A mudança no seu rosto não será uma contração de músculos para formar uma expressão forçada de simpatia, mas um relaxamento profundo que nasce da medula da alma. A microtensão em sua mandíbula, onde você guardou anos de palavras não ditas e frustrações engolidas, finalmente se dissolverá. A linha sutil de preocupação entre suas sobrancelhas, o mapa de suas batalhas internas, se suavizará até desaparecer. A luz em seus olhos, antes turva pela dúvida e pelo medo do julgamento, ganhará a clareza cristalina e a profundidade insondável de um lago em uma montanha intocada. Você começará a sorrir com os olhos, um fenômeno que a ciência não explica, mas que a alma reconhece instantaneamente. E as pessoas sentirão isso em um nível visceral, pré-consciente. O silêncio delas, que antes era pesado, denso e julgador, se transformará. Tornar-se-á um silêncio de reverência, de curiosidade genuína, de uma admiração que elas mesmas não conseguirão nomear. Elas não saberão explicar porque, de repente, sentem uma calma inexplicável em sua presença, como se uma tempestade interna tivesse sido subitamente acalmada. Elas não entenderão por que o caos incessante em suas mentes se aquieta quando cruzam o seu olhar, mesmo que à distância. Elas apenas saberão, com uma certeza que não vem da mente, mas do coração, que estar perto de você é como voltar para casa depois de uma longa e exaustiva viagem. Este é o poder de um escolhido que abraçou sua missão. Você deixa de ser uma anomalia a ser decifrada e dissecada para se tornar um farol a ser seguido. Sua simples presença, seu estado de ser, começa a recalibrar as energias ao redor. As conversas superficiais perdem o sentido perto de você. As fofocas e as negatividades se dissipam como névoa sob o sol da manhã, pois não encontram ressonância em seu campo energético. As pessoas, então, terão duas escolhas. Ou se sentirão compelidas a se elevar para encontrar sua vibração de integridade, deixando cair suas próprias máscaras por um momento, ou se afastarão naturalmente, não por rejeição de sua parte, mas porque a luz que você emana ilumina as sombras que elas ainda não estão prontas para encarar. Pense em sua jornada até aqui, em cada passo tortuoso, todas as provações, todos os momentos de solidão esmagadora, toda a sensação de não pertencimento que te assombrou por tanto tempo. Nada disso foi em vão. Nada foi um erro. Foram essas experiências que forjaram em você a profundidade, a empatia e a resiliência para poder agora sustentar esse olhar compassivo sem se quebrar. Foi o seu próprio tempo no deserto que te ensinou a reconhecer a sede nos olhos dos outros. Foi a sua própria dor que esculpiu em seu coração a capacidade de acolher a dor alheia sem julgamento. Você não aprendeu isso em livros ou workshops. Você viveu isso em sua própria pele, em sua própria alma, em suas próprias noites escuras. E é por isso que sua energia é tão autêntica e inconfundível. Não há teoria, apenas verdade vivida e encarnada. A transformação do seu rosto é, portanto, o florescer de uma semente que foi plantada há muito tempo, regada com suas próprias lágrimas. É a manifestação exterior de uma cura interior profunda e radical. Ao aceitar seu papel, ao entender que os olhares são um chamado e não um ataque, você libera uma quantidade imensa de energia que antes era gasta em preocupação, ansiedade, autodefesa e na manutenção de uma fachada exaustiva. Essa energia liberada, pura e potente, agora pode ser usada para criar, para amar, para curar. Seu rosto se torna um mapa da sua alma pacificada. As linhas de expressão que surgirão serão linhas de sorrisos genuínos, de admiração pela beleza do mundo, de profunda emoção e não de preocupação constante. A própria textura da sua pele parecerá mais vibrante, pois a paz interior tem um efeito bioquímico real no corpo, reduzindo os hormônios do estresse e aumentando os da felicidade e do bem-estar.
Mas essa nova postura, essa troca silenciosa de reconhecimento, ativa algo ainda mais profundo. Ela não apenas muda a dinâmica de suas interações sociais, mas também começa a enviar uma nova frequência para o universo. É como se, ao finalmente aceitar e usar o seu dom, você ligasse um transmissor espiritual de alta potência. E essa frequência, clara e poderosa, começa a atrair sincronicidades, eventos e pessoas que vibram na mesma sintonia de propósito e verdade. O caminho à sua frente começa a se iluminar de maneiras que você nunca imaginou serem possíveis, com oportunidades surgindo do nada e encontros que parecem orquestrados pelo próprio destino. A resposta para essa pergunta silenciosa, que ecoa no vazio entre dois olhares, reside em uma alquimia interna, uma transmutação de percepção tão profunda e avassaladora que redefine a própria natureza da interação humana. Quando você finalmente ousa e começa a devolver o olhar, não com a reatividade do ego ferido que busca se defender ou justificar, mas com a vasta compaixão da alma que compreende a dor por trás da máscara, o universo inteiro parece prender a respiração e se reajustar suavemente ao seu redor. Este não é um ato de desafio, um confronto mudo de vontades, mas um ato de serviço silencioso, uma oferenda de paz em um campo de batalha invisível. Você se torna um espelho, mas não um espelho comum de vidro e prata que apenas reflete a imagem superficial e fugaz. Você se transforma em um espelho de água cristalina, um lago sereno em uma montanha sagrada, que não só mostra o reflexo de quem se debruça sobre ele, mas também revela a insondável profundidade que existe por baixo da superfície, o leito rochoso, os peixes ocultos, o céu inteiro contido em seu abraço líquido. Nos olhos de quem o encara, você passa a enxergar não um juiz implacável, mas um buscador sedento, perdido no deserto de suas próprias projeções. Eles, por sua vez, veem em você uma integridade que lhes parece inatingível, uma paz que eles desesperadamente anseiam em suas noites insones, uma autenticidade que eles talvez tenham sacrificado em algum altar esquecido de suas jornadas. O silêncio deles é o grito de suas próprias almas, um clamor por reconhecimento, por um testemunho de sua existência para além dos papéis que representam. E a sua grande mudança, a verdadeira virada de chave, acontece no instante em que você para de interpretar esse clamor como uma acusação pessoal e passa a ouvi-lo como um pedido de ajuda, um mapa para a fonte que eles esqueceram possuir. A energia que culmina no dia 3 de fevereiro é um portal para essa compreensão. Pense nesta data não como um dia arbitrário no calendário, mas como um ponto de convergência energética, um alinhamento cósmico, um momento em que o véu entre o visível e o invisível se torna mais fino, quase translúcido, permitindo que verdades como esta sejam assimiladas não pela mente, mas pelo corpo, pelas células, pela alma. É o dia em que o seu espírito, como terra fértil após a chuva, está particularmente receptivo para ativar esta nova e antiga forma de ver. O primeiro passo prático dessa alquimia sagrada é o ancoramento. Antes de devolver qualquer olhar, você deve primeiro olhar para dentro, mergulhando em seu próprio centro silencioso. Sinta o chão sob seus pés, não apenas como uma superfície dura, mas como o corpo pulsante de Gaia, a solidez do planeta que o sustenta incondicionalmente, momento a momento. Imagine raízes de luz dourada crescendo da sola de seus pés, penetrando a terra, buscando o coração de fogo do planeta e trazendo de volta uma estabilidade inabalável. Respire fundo, de forma consciente, e sinta o ar preenchendo seus pulmões, não como um ato mecânico, mas como uma troca constante e vital com o mundo, recebendo prana, liberando o que não serve mais. Perceba o seu próprio campo energético,
uma esfera de luz e paz que emana do seu centro cardíaco, vibrando com sua assinatura única. Você não é um barco à deriva no oceano tempestuoso das emoções alheias. Você é o farol, firmemente plantado na rocha, cuja luz não vacila, não importa a fúria da tempestade. Uma vez ancorado nessa certeza granítica, o olhar do outro perde completamente o poder de desestabilizá-lo. Ele se torna apenas uma onda que quebra suavemente contra a sua costa, sua energia se dissipando em espuma inofensiva. Nada mais. O segundo passo, executado a partir dessa estabilidade, é a transmutação. Ao receber o olhar silencioso e carregado de interrogação, em vez de permitir que a semente da dúvida, da ansiedade ou da inadequação seja plantada em seu campo energético, você conscientemente a intercepta e a transforma. Imagine essa energia de incerteza que vem em sua direção como uma névoa cinzenta e fria, carregando consigo os sussurros de julgamentos passados e futuros. Com a força da sua intenção focada, visualize essa névoa sendo gentilmente absorvida pela sua luz interior, pelo fogo do seu coração alquímico. Veja-a girar, aquecer-se e ser transmutada em ouro líquido, em pura compaixão radiante. Você não está rejeitando a energia deles, o que criaria mais resistência, mas sim reciclando-a com maestria. Está pegando a confusão deles e dentro do seu laboratório interior, transformando-a em clareza e amor incondicional. É um ato de purificação silenciosa que beneficia não apenas a você, mas também, em um nível sutil e quântico, a pessoa que o observa. Ela pode não entender racionalmente o porquê, mas sentirá uma súbita e inexplicável sensação de paz, um alívio em seus ombros, uma calmaria em sua própria tempestade interna, apenas por estar na sua presença. A resposta para essa pergunta silenciosa, o que acontece quando você começa a olhar de volta, não reside em uma tática de poder, mas em um ato sublime de serviço espiritual. Exige uma coragem silenciosa, a coragem de permanecer presente em sua própria verdade. Quando seus olhos encontram os deles e, em vez de desviar ou confrontar, você os sustenta com uma compaixão serena e inabalável, uma ponte invisível de pura energia é criada. Nesse instante mágico e carregado de potencial, você deixa de ser o objeto de curiosidade ou julgamento para se tornar o catalisador de uma profunda introspecção. O olhar que você devolve, carregado da sua paz recém-descoberta e da sabedoria adquirida nas batalhas silenciosas, funciona como um espelho límpido para a alma de quem o encara. Eles não veem arrogância ou desafio. Eles veem a calma oceânica que lhes falta no turbilhão de suas vidas, a integridade que talvez tenham negociado em troca de aceitação, a autenticidade pela qual sua alma anseia secretamente. Naquele silêncio compartilhado, que pode durar apenas um segundo, mas que reverbera na eternidade, uma transmissão sutil e poderosa de energia ocorre. Você, sem pronunciar uma única palavra, oferece a eles um vislumbre sensorial, quase palpável, de como é viver sem o peso das máscaras sociais, de como é habitar o próprio ser com plenitude e graça. Essa é a verdadeira essência da mudança prometida, a revelação que a energia transformadora do dia 3 de fevereiro ancora em sua realidade manifesta. Não se trata, de forma alguma, de uma data mágica que alterará o mundo exterior por decreto cósmico, mas sim de um marco energético que catalisa e acelera a sua transformação interior, permitindo que essa nova consciência floresça de dentro para fora e se manifeste visivelmente no mundo. Seu rosto, antes um mapa de suas batalhas internas e de sua busca incessante por aceitação, começa a transmutar e a irradiar sua própria luz intrínseca. A mudança é sutil para um observador casual, porém inegável para quem possui olhos para ver.
A linha de tensão em sua mandíbula, formada por décadas de ansiedade contida e palavras não ditas, suaviza-se, relaxa, dando lugar a um contorno de serena e completa aceitação. As pequenas rugas de preocupação ao redor dos seus olhos, que antes contavam a história de noites insones e de suas incertezas, agora se transformam em linhas de expressão de uma sabedoria sorridente e de um contentamento interior constante. Seus lábios, que talvez se fechassem em uma linha fina de autodefesa, agora repousam em uma curva suave e natural, prontos para oferecer um sorriso genuíno, não como um gesto para agradar, mas como um transbordamento espontâneo da sua paz interior. A própria qualidade da sua pele parece mudar, ganhando um viço que nenhum tratamento cosmético pode replicar, porque a energia que flui através de você é mais pura, mais coerente, mais viva. O estresse crônico, esse ladrão invisível que rouba o brilho e a vitalidade, é gradualmente substituído por uma corrente de energia vital que nutre cada célula do seu corpo. Você começa a irradiar uma luminosidade que não pode ser comprada ou fabricada. Um brilho que emana de uma alma que finalmente encontrou seu lar, seu porto seguro, dentro de si mesma. As pessoas inevitavelmente continuarão a encará-lo, mas a natureza desses olhares se transformará radicalmente. A perplexidade dará lugar à admiração. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.